todas e todos. Queria apresentar rapidinho o Diese, só para o caso de alguém não conhecer, né, a instituição, e também porque eu acho que é uma instituição que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Diese é uma instituição, foi criada e é atualmente gerida e mantida pelo movimento sindical organizado em direções políticas nacional e regionalmente no Brasil, né? O Diese foi criado em 55 e tinha lá atrás uma parceria entre uma unidade entre intelectuais, alguns professores, algumas pessoas da academia e grupos de dirigentes sindicais que queriam construir uma escola, para a formação sindical. Por isso o nome departamento. Ele foi concebido com essa ideia de ser uma escola de formação sindical lá atrás, mas muito rapidamente, com a mudança do governo, principalmente a partir de 64, o Diese passa a ser uma ferramenta de disputa na sociedade, de forma mais forte, sobre informações e especialmente os índices de inflação no período, né? Em determinado momento o Diese muita gente conhece o Diese dessa época, fazia uma disputa sobre a inflação do trabalhador que era muito diferente daquela oficialmente divulgada pelo governo militar. Então, tem nessa nossa trajetória, digamos assim, esse DNA de fazer, de fato, esse enfrentamento contra-hegemônico, né? E nós temos também o desafio de ser uma instituição que é muito diferente de outras assessorias mundo afora, porque aqui no Brasil, por alguma razão histórica e conjuntural no momento de sua criação e no seu desenvolvimento, o Diese se configura como uma instituição intersindical. Eu falo isso porque a gente não tem apesar de ter o olhar, a visão pró-trabalhador, o Diese não se posiciona politicamente dentre as diferentes forças, né, do movimento sindical, político-partidário da esquerda no Brasil. A gente, na verdade, tenta trazer as forças para cá para criar pautas que deem unidade para a luta, sempre com o interesse da classe trabalhadora. Então, muita gente no Diese brinca e fala, a gente trabalha para a classe trabalhadora. É que o intermediador do nosso trabalho é o movimento sindical, nesse processo. Então, um pouco do debate que eu trago aqui tem a ver com esse acúmulo institucional, né? A Ana Paula me trouxe o seguinte desafio, quer dizer, a gente pensar as transformações que estão ocorrendo no serviço público mais recentes, e aí eu acho que a fala final do Reginaldo dá um bom gancho para a fala aqui, que eu vou trazer isso mais para esse período bem recente, tentando olhar especificamente para um processo que está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro da reorganização das varas criminais. Então, eu já falo isso porque quem entende dessa organização, quem entende do judiciário são vocês. O Diese entende de trabalho, de precarização, de processo de trabalho, né, de classe trabalhadora. Então, a minha fala tenta também trazer alguns elementos aqui para a gente iluminar esse processo. Portanto, o debate que a gente vai fazer depois é fundamental. Acho que vocês têm condições de trazer isso para a gente fazer esse cotejamento aí entre o que eu estou tentando propor aqui de entendimento do problema e o que vocês vivem no cotidiano, não só aqui no Rio, né, em outros tribunais e outros estados. Então é um pouco essa a minha proposta aqui hoje, da gente fazer essa conversa. E eu começo fazendo essa discussão do que a gente está pegando essa coisa da transformação que o Reginaldo já falou bastante, como é que isso está colocado hoje para a gente no Brasil, do ponto de vista da organização da sociedade, né? Porque esse ataque à classe trabalhadora que a gente está vivendo, ele passa por todo um desmonte da nossa Constituição de 88. A Constituição de 88, quando ela foi produzida, foi um enorme processo de mobilização social, né, para que se produzisse ali entendimentos ou consensos mínimos em torno de temas que a gente regesse e reconstruísse a nossa sociedade. O que a gente está vendo com as reformas que têm ocorrido, inclusive muitas delas, vamos lembrar, são propostas de emenda à Constituição, e depois de aprovadas viram emenda à Constituição, é uma reestruturação da carta que estava colocada em 88, daquele pacto social em 88. Então, do ponto de vista institucional, a gente também tem um desmonte de um acordo social que foi construído lá atrás. E acho isso muito grave, porque uma constituinte, para quem viveu, né, deve se lembrar melhor, é um processo super intenso e democrático. Tem
vários debates, são vários temas, né? Não é à toa que os capítulos da Constituição regem temas específicos da nossa sociedade e são fruto do debate, do embate, porque o patronal, né, todas as forças da sociedade estavam ali, que produziram aquele consenso. Então, muitas vezes a gente até vai na Constituição para... Por que a Constituição rege sobre determinado tema? Você fala, puxa vida, que negócio micro. Por quê? Não teve acordo. A gente não conseguiu produzir. Por outro lado, nos temas que a gente avançou muito, a gente hoje tem essa mudança. Então, é muito grave quando a gente olha para as transformações que a gente está vendo, que em tese não, na verdade, na prática, ela está significando uma reorientação do nosso Estado da forma como a gente pensou ele em 88. Né? E o curioso é que, quando você tem um processo constituinte, você tem depois e leva muito tempo, uma readequação da norma infraconstitucional para que ela se adeque àqueles preceitos. Então você tem o tempo todo o recurso, a gente vê isso, aos tribunais, para que eles interpretem determinadas matérias à luz do que a Constituição diz, a despeito da gente ter normas infralegais que são vencidas, elas são incoerentes com o próprio preceito constitucional. Né? Então, esse desmonte, e eu queria fazer aqui uma proposta esquemática para a gente pensar, ele está muito claro na nossa emenda do teto dos gastos. Porque essa emenda do teto dos gastos, ela determina que a política pública seja minguada ano após ano por 20 anos. Não é à toa que a gente já fala agora nas eleições de que nenhum governante de direita ou esquerda que eventualmente ganha as eleições é capaz de governar com um tamanho estrangulamento, com tamanha corda no pescoço que essa emenda constitucional coloca. O que ela põe pra gente? Ela limita o crescimento das despesas, né, da União a partir de 2016, que é um valor já rebaixado em relação ao que a gente teve 14, né, 13, 14, o crescimento apenas pela taxa de inflação. Independente se a gente tiver um momento de aumento da arrecadação, independente se a gente tiver um crescimento da necessidade social para que esse gasto aumente, que é o que a gente está vendo. Né? Um empobrecimento muito visível na rua, né? Essa coisa dessa fragmentação social. Então, ela coloca esse desmonte. Agora, a única coisa que essa emenda constitucional não regula e não estrangula é o gasto com a dívida pública. E o que isso significa? O governo pode continuar transacionando seus títulos da dívida para captar recursos, e nisso tem um jogo de braço ali, né? Tem uma barganha, e essas pessoas que têm condição de ter título da dívida, elas continuam tendo sua rentabilidade garantida, os chamados rentistas. Né? Eu sei que todo mundo aqui é iniciado nesse debate, mas eu acho importante a gente destacar esse processo de concentração de renda, acho que isso dialoga muito com o que o Reginaldo trouxe, que ele tem se intensificado muito. Eu tenho dito em alguns lugares que eu vou o seguinte, se a crise fosse boa para todos, se a crise afetasse a todo mundo, boa não, se a crise afetasse a todo mundo da mesma forma, dos dois um. Ou ela não existiria, ou já tinha dado jeito de resolver ela em 5 minutos. Né? De fato, ela serve para além desse desmonte da esquerda, ela serve para promover uma rachadura em processos que estavam colocados até então. E aí eu acho que isso já foi bastante falado pelo Reginaldo, acho que está muito claro. Né? De fato, uma transformação, uma quebra no que vinha se produzindo. Depois da emenda do teto do gasto, a gente teve logo o processo de aprovação da terceirização, pouquinho antes da reforma trabalhista. O que vinha? A gente, no movimento sindical, vinha há anos tentando produzir algum consenso para regulamentar a terceirização, já que o fato dela existir já era até uma derrota para o movimento sindical. Não vou entrar em mérito de estratégia, mas foi uma derrota, no momento que a terceirização passa, e a gente não... enfim, virou uma realidade no Brasil a existência de processo de terceirização. E vinha, nós o GES acompanhamos muito fortemente uma tentativa de pacto que chegou muito perto de se concretizar ali por 2013 e 2014, que era um diálogo tripartite. Envolvia o movimento sindical, o patronal e o governo, principalmente via Ministério do Trabalho. Que era o seguinte, tá bom, vamos terceirizar na atividade fim, porque isso pode gerar algum ganho econômico, ganho de produtividade, redução de custo, etc. Mas a gente vai regulamentar para ter garantia desse trabalhador, que ele vai ser remunerado com condições dignas, que ele não vai ter garantir um mínimo de isonomia em relação ao trabalhador num setor parecido que for primarizado. Enfim, dá todas as condições ali. Quando esse governo aprova a terceirização, da forma como foi feita,
abandona-se toda essa discussão que vinha sendo feita, que era materializada em 2 projetos de lei muito específicos, um do Sandro Mabel, não sei se vocês acompanharam isso, das rosquinhas Mabel mesmo, lá de Goiás, e o outro do Vicentinho, metalúrgico, do PT, que tinham propostas antagônicas. Cada projeto de lei estava tramitando de uma forma diferente no Congresso. Na hora que esse governo faz aprovar a terceirização da forma que fez, resgata um projeto de lei lá de trás, que tem essa proposta completamente aberta em relação a terceirizar tudo, com um texto legal muito curtinho e que permite a terceirização, inclusive da atividade fim ampla, geral e restrita. Quer dizer, você resgata um negócio lá, essa coisa do golpe fica muito claro nisso também, né? O golpe foi todo dia uma história. E logo em seguida vem a reforma trabalhista. Vocês são do setor público, mas a reforma trabalhista, para nós, ela é a cenourinha, ela é o horizonte para onde a gente pode olhar. Por quê? Diante de qualquer lacuna que tiver de regulamentação do setor público, a regra do setor privado, via de regra, vocês sabem isso, pelos tribunais, é usada como referência para regular o serviço público. Então, ela traz um rebaixamento, gente. Por trás disso tem duas questões centrais que a reforma trabalhista acho que traz para nós. O rebaixamento do custo do trabalho de uma forma dramática, né? Por seus diversos mecanismos, mexe em contratos de trabalho. Será que usa? Não. Eu me organizei só para ter um roteirinho para lembrar, mas sem projeção. Ela traz, então, uma redução do custo do trabalho brutal pela desregulamentação e traz o desmonte do movimento sindical, com uma única premissa: retirando a contribuição sindical obrigatória de uma vez só da forma como foi feita. Eu não estou entrando no mérito se ela é boa ou ruim, né? Eu sei que tem disputas, tem diferentes visões. O fato é, a forma como foi feita, no momento de debilidade dos trabalhadores, de enfrentamento de outras frentes, ela desmonta completamente. Da mesma forma, abandona o processo histórico de negociação do movimento sindical em torno de como é que deveria ser essa organização do trabalhador. Em 2005, teve o Fórum Nacional do Trabalho, que tentou trazer um pacto, de novo, tripartite, para que se definisse a forma como a organização sindical ia ocorrer. A unicidade, a pluralidade, como é que ficava a questão do financiamento, o direito de greve, etc. E não se conseguiu avançar. Dentro do próprio movimento sindical não teve acordo. Mas ali vinha um acúmulo do que poderia ser. Tinham questões desses documentos do fórum, tinham questões mínimas que haviam sido produzidas importantes ali. Obviamente que do ponto de vista do financiamento, o patronal não topou a maior parte da proposta do movimento sindical. E o movimento sindical de trabalhadores, por sua vez, não tinha acordo. Tinha um grupo que não queria imposto sindical, na forma de uma imposição, e o outro grupo que achava que ele é relevante na conjuntura brasileira para financiar a luta. De toda forma, essa mudança via reforma trabalhista também atropela qualquer outro processo histórico de tentativa de acordo e negociação em torno disso, né? E o último pilar, que entra como uma proposta de desmonte desse Estado da Constituição de 88, é essa reforma da Previdência. Que não se enganem, a melhor janela possível para fazer essa reforma passar é entre outubro, depois do segundo turno das eleições, e 31 de dezembro, quando termina o mandato legislativo desse Congresso. Perfeitamente. Então, eu acho que esse cano do revólver para a nossa cabeça está colocado, e a gente tem esse desafio aí. Num ano em que a gente tem Copa, eleição e uma porção de outros problemas para enfrentar. Então, essa coisa de ser atropelado tem a ver com, o Reginaldo já falou, com essa coisa de quebrar a esquerda, desorganizar a resistência, etc, etc. Está muito claro, né? O fato é, essa gravidade do desmonte do Estado. E ela vem no serviço público, para além dessa questão geral que eu já falei, ela veio de várias formas que aqui e ali tentaram modificar. Eu vou lembrar algumas aqui. No ano passado, uma medida provisória que já está vencida, né? Que ela não foi votada, então ela extinguiu o valor. Ela tentava regulamentar a possibilidade de um PDV no serviço público federal e a redução de jornada com redução de remuneração. Isso era na União. Mas também a gente sabe que a referência da União rapidinho vira referência para Estado e município. Então também não temos dúvida em relação a isso. Um outro tema foi o PLS da senadora, eu até me esqueci o nome dela, Maria
ela determina a demissão por insuficiência de desempenho. Maria Amélia, né? Por insuficiência de desempenho. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Sempre esqueço esse nome, acho que eu não quero lembrar dela. A demissão por insuficiência de desempenho, que também visa esse ataque ao servidor público, que, no fim, ao cabo, nesse cenário aí, que tipo de processo de avaliação de desempenho a gente pode ter de forma justa, etc., para garantir algum tipo de isonomia. Obviamente é um ataque. A questão da reforma da Previdência para o setor público, com esse discurso de que é o privilégio, convenhamos, o serviço público é extremamente heterogêneo para a gente falar em privilégio ou qualquer coisa, então, enfim, acho que isso também é um tema que dá muito pano para a manga. E há duas medidas que estão suspensas ali para uma liminar do STF, que foi o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% dos servidores da União e o suposto adiamento da parcela do reajuste sobre os salários negociado no ano passado. Mas isso já foi garantido. Mas assim, todas essas, muito embora não estejam efetivamente em vigor agora, são ameaças, foram tentativas e elas continuam sendo ideias que estão pairando aí. A depender do projeto político que seja eleito em outubro, a gente tem ou a negação total disso ou a legitimação desse processo. Então acho que isso está aí como pauta para a gente dessas eleições de forma muito dramática. O que a lei da reforma trabalhista traz especificamente para o serviço público de forma muito específica? O que a gente entende é que, principalmente nessa questão da terceirização, tem três aspectos essenciais aqui. Um que são os segmentos que já são privatizados, via parceria público-privada ou as OS. Nesse aspecto, são seletistas, são profundamente afetados pela reforma trabalhista. Essa leitura que a jurisprudência pode fazer da regra para o setor privado, da CLT para o setor público, quando tiver lacuna ou algum conflito de interpretação. E a ampliação da terceirização, a possibilidade de ainda ampliar a terceirização da atividade fim no serviço público, ou seja, você ainda expandir o que hoje já é feito de forma ou parceria ou terceirizada. E aí, logo depois da reforma trabalhista, passou uma instrução normativa do governo federal que já se adiantou para tentar regulamentar de que forma isso poderia ocorrer no serviço público. É a instrução normativa 5, de maio de 2017, e ela já definiu em alguns artigos como poderia vigorar todo o procedimento para contratação de empresas e como é que isso poderia operar dentro do governo federal. Então, isso aí, quer dizer, já tem aí todo um marco, pelo menos regulatório, que dê viabilidade para essa terceirização ampla, geral e restrita, do serviço público. Bom, tirando isso tudo, a gente ainda tem a emenda constitucional 95, que vai dificultar o concurso, que ela é usada como a desculpa e a justificativa maior aí para você reduzir essa contratação no serviço público via concurso, via expansão da capacidade de atendimento do Estado, etc, etc. E é curioso, e aí eu queria passar um pouco para essa proposta de leitura do documento que eu falei que eu e a Ana Paula conversamos, que está propondo aqui uma reorganização das varas criminais aqui no Estado do Rio. Alguém já teve contato com esse documento? Eu sei que ele é uma coisa aqui do Rio, a gente está falando de vários estados. Alguém conhece esse documento? Deu uma olhada? Não? Ninguém quer conhecer. Me chamou a atenção que ele é de maio desse ano, e depois eu vou entrar um pouco mais nessa discussão, e que o tribunal dá 5 dias para que todo mundo leia, debata e se pronuncie. E que caso, aí está escrito grifadinho e sublinhado, negrito e sublinhado, caso não haja manifestação, o tribunal entenderá com uma plena anuência aos termos que estão colocados aqui. Gente, poxa, 5 dias, ninguém precisa dormir, ninguém precisa fazer nada. Então, assim, é um processo que está muito, me pareceu muito antidemocrático, na verdade, muito autoritário, para começar por aí. Mas essa história de não haver concurso, não poder haver concurso, a emenda constitucional 95, ela é usada na introdução desse documento como a justificativa para se pensar um processo de reorganização do processo aqui, de como é que, pensando na justiça criminal, as varas e os cartórios se organizam no Estado. Então, aí, bom, queria levantar alguns pontos. Que, obviamente, a partir dessa justificativa e de todo o resto do documento, a proposta ela entra num debate sobre o modelo liberal de Estado.
E aí eu acho que também é uma coisa para a gente conversar, mas o que os autores desse material falam logo de cara? A gente tem um debate na teoria burocrática de pensar a organização do Estado. Eles trazem alguns conceitos desse debate de forma fragmentada, de forma extremamente parcial, e tentam a partir disso justificar. Então o curioso é que tem autor liberal, tem autor de esquerda, mais progressista que tenta pensar o Estado, e aí aquilo é feito uma salada em que é pincelado um debate que interessa para justificar a tal reorganização da oferta do serviço jurisdicional criminal do Estado do Rio. Então isso foi impressionante como é que essa salada já parte de um desentendimento profundo sobre como funciona o Estado e como é que ele pode se organizar. Além disso, ao invés de fazer um debate a partir da necessidade de ampliação do atendimento à justiça, faz a leitura de que não havendo quantidade de servidores, a gente precisa se virar. Muito entre aspas é isso, vamos nos virar aqui porque é isso aqui. Nós vamos ter o PDV, vão sair muitos servidores, não vamos ter contratação, além disso vai ter provavelmente uma redução de cargos em comissão. Então, considerando isso, como é que a gente faz? Quer dizer, acho que parte do entendimento de que a justiça deve ser restrita mesmo. E, detalhe, olhando para o que a reforma trabalhista fez com a justiça do trabalho, me pareceu muito grave que você ainda tenha no Brasil uma restrição do acesso à justiça criminal e penal. Que é o sistema que hoje, da forma desigual, me corrija se eu estiver errada, criminaliza, encarcera e, eventualmente, pune os mais pobres e pretos nesse país. É isso que faz. Então, quando a gente limita também essa discussão do processo de restrição da justiça penal junto com a da justiça trabalhista, que são duas justiças muito caras para o trabalhador brasileiro, isso me parece muito grave nesse contexto que a gente está colocando. Uma outra coisa que parte de uma outra premissa é que olha a reorganização do processo de trabalho em si como forma de estimular os servidores. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, que ousado, né? Você pensa que você tem uma perspectiva de ausência de reajuste nos próximos anos, que você não tem, talvez, uma reformulação positiva do ponto de vista de plano de cargos e salários, que você não tenha o resultado do trabalho desses servidores como algo que o motive, então nós vamos fazer uma reorganização que motiva. Achei isso incrível, essa ponte, mas também estou colocando isso para discussão que eu posso estar enganada, né? E aí foge muito do debate que a gente tem nas teorias de política pública que pensam o Estado, sobre tudo que a gente vem discutindo como forma de motivar os servidores. Muito diferente do que se vem. Esse documento também ele se orienta pela ideia máxima da eficiência do Estado. E o curioso é que tem 3 premissas que a gente discute na teoria de política pública, o Reginaldo inclusive falou isso, né? 3 premissas que são a eficiência, a efetividade e a eficácia. A eficiência e a eficácia, de certa forma, estão relacionadas à forma que você usa, a quantidade de recursos e o resultado que você produz. E a efetividade é o conceito dessa tríplice que diz respeito à possibilidade de fato, que você presta de serviço ter sucesso, ou ser bem sucedido ou garantir o seu objetivo. A palavra efetividade não aparece no documento. Trabalha-se com eficácia e eficiência, o tempo todo. Então é uma gestão, está muito lastreado numa teoria de gestão do Estado que discute aquele Estado gerencial que pega emprestado vários conceitos da empresa privada, e isso é dito no documento de forma aberta, para pensar o serviço público. Para começar, a gente pode entrar aqui em vários debates sobre isso, mas eu queria pincelar um só. O conceito de produtividade, quando a gente olha para serviço público e para serviço privado, é completamente diferente. Se a gente olha no modo de produção capitalista, a produtividade numa empresa, ela vai ser pensada a partir com a visão do lucro. Como é que a gente maximiza aqui esse ganho? No setor público, eu acho que essa palavra emprestada do setor público ela é muito imprópria, ainda que a gente possa falar em melhoria da eficiência, etc., da prestação do serviço. Mas não há que se falar em produtividade quando você está lidando com vida, com direito social, com sistema judiciário, com promotor de cidadania. Então, assim, de novo, a gente volta com aquela discussão da década de 90 extremamente liberal para pensar o Estado. Isso está tudo recheado aqui nesse documento. Então, foi uma coisa também que me chamou muita atenção. E associa
esse processo de modernização do judiciário apenas a ideia de reorganização, essa reorganização espacial que está muito baseada na ideia da automação e da informatização, que já vem ocorrendo há muitos anos, serviço público não é novidade, mas eu fiquei meio perdida em relação ao que mais pode ser diferente agora, que seja melhor do que já vem sendo em termos de informatização, essa tentativa de acabar com o processo físico, etc, etc. Então, aí, eu olhando para todas essas premissas, me chamou a atenção o seguinte: bom, primeiro, me causou estranhamento estar partindo de premissas que, no mínimo, estranhas a um debate. Né? Segundo, como eu falei, pouco democrático. Aí eu fui buscar referências, porque eu não sou do judiciário, né? E aí entra também essa coisa, abro para o debate aqui de vocês, eu fui buscar referências de, tá bom, eu sei que eu conheço teoria de política pública e teoria do Estado. Eu sei que a forma de pensar esse documento aqui, ela está baseada numa leitura liberal. Mas e o judiciário? Como é que isso está no judiciário? Qual que é o debate hoje? E aí eu encontrei um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem alguém aqui do Espírito Santo? Não sei se vocês conhecem, mas ele é de 2011, esse estudo, que tentou fazer uma pesquisa de campo, lá no caso com várias cíveis, né? Tentando identificar as causas da morosidade no processamento judicial. E aí é curioso, porque eles levantaram alguns pontos que identificaram essas causas. Muito pouco deles tem a ver com isso que esse documento aqui do Tribunal no Rio levanta como causa da morosidade. Olha que curioso, eu trouxe aqui de forma resumida, mas eu também não peguei o estudo na íntegra, peguei um resumo, mas eu achei muito interessante. Falava que essa morosidade podia estar associada a falhas ou dificuldades na comunicação para a citação das partes envolvidas no processo, da organização e gestão do trabalho nas unidades, e aí falava muito dessa comparação em varas e cartórios, a forma como o trabalho ele é organizado e distribuído entre as pessoas. Então, uma coisa de gestão mesmo, de comunicar, de como é que cada um tem a sua parcela do trabalho claro, porque se você tiver clareza do seu trabalho, certamente você vai conseguir encaminhar isso melhor. O grau de gestão exercido pelo juiz que coordena aquela vara ou cartório. Porque, segundo lá os índices que eles levantaram na pesquisa, a interação do juiz com a sua equipe e a forma que ele tem de fazer essa gestão determinam muito a capacidade de sucesso daquela unidade de trabalho. E aí, junto com isso, a definição, ou a falta delas, pode definir, de metas para aquela unidade de trabalho. Para que todo mundo ali seja participado de qual que é o atingimento do nosso objetivo aqui. Não vou entrar na discussão de meta, não meta, mas a gente sabe que para processamento de muita informação, isso acaba sendo um fator relevante para pensar o atendimento da população de forma séria da justiça. Uma outra coisa que eles levantaram é a realização de capacitação e treinamento das equipes. Que um indicador, um percentual muito baixo de unidades recebia capacitação e treinamento adequado para realizar o seu trabalho. Né? A outra coisa era o controle de prazos, que aí tem uma relação muito grande com a questão da informatização, o controle da produtividade. O oitavo motivo, a motivação e incentivo aos servidores associados à perspectiva de crescimento pessoal, melhoria contínua dos resultados daquela unidade, individual e coletivamente. E aí, lá no final da pesquisa, como último fator, eles indicam esses fatores associados ao trâmite do processo em si. Essa coisa de ser físico, de ser eletrônico, a velocidade da comunicação, os despachos, o tempo para juntada de petições, a publicação de intimações na imprensa, a prolação de despacho, entre outros. Como último fator está colocado isso. Então, assim, esse documento aqui do Tribunal no Rio, ele, de uma forma, pega uma variável e torna ela completamente central para você explicar todo esse processo de rearranjo. Ou seja, há muitas outras formas de se pensar essa efetividade, vamos chamar assim, que eu quero usar a palavra efetividade, na prestação jurisdicional para a população. E aí, um outro ponto que esse documento me chamou a atenção, para além dessa pesquisa, é que, como eu já mencionei, afastava muito de qualquer perspectiva de democratização do debate sobre como é que deve ser a justiça. Não havia nenhum tipo de fórum que envolvesse a sociedade, não está previsto aqui. Não há nenhum tipo de espaço em que os servidores se envolvam. E não há nenhum tipo de... os próprios juízes, né?
Porque tem aqui, o documento é assinado por 2 juízes que são assessores da presidência. Isso que eu imaginei, eu não sei quem são, mas se a gente olhar para quem são, deve ser uma coisa... Chamam 5 pessoas que são citadas aqui, da parte administrativa e burocrática para contribuir, e no final ele é sancionado pelo desembargador presidente. E assim dá os 5 dias para que seja debatido. Aí eu fiquei pensando, poxa, que poderoso, né? Isso sai da mão de 2 pessoas e vira a regra da justiça no estado do Rio de Janeiro. Para a área penal, mas nada impede daqui a pouco o coleguinha lá também querer pegar emprestado. Então assim, olha bem, não tem um debate embasado sobre uma teoria de política pública, nem o liberal, para mim, porque se ele quer ser liberal, acho que ele deveria estar se embasando melhor. Não tem processo democrático de decisão e quer que isso funcione. Todo mundo sabe, né? Eu não sei se alguém aqui já teve contato com isso, mas eu recomendo, talvez até por vídeo, tem uma discussão na literatura de política pública do autor chamado Michael Lipsky. E ele discute a burocracia em nível de rua. O que é a burocracia em nível de rua? É aquele servidor que está no cotidiano mais em contato com a população. E ele diz o seguinte, se você não compreender a forma como esses servidores lidam com a pressão do trabalho, a dificuldade de acesso a recurso, o baixo salário, etc., etc., você não compreende a forma como a política pública é feita. E quem são esses burocratas de nível de rua? Essencialmente, o Lipsky olhou para policiais, profissionais de assistência social e profissionais da educação. Agora, se a gente pegar para o judiciário, a gente pode pegar esse termo emprestado para olhar para todos os técnicos eventuais que estão no cotidiano operando na justiça. Então, assim, esse processo de pouca adesão, ou pelo menos pouco debate de todo o judiciário em torno do que pode ser essa proposta, me parece que ele também é fadado ao fracasso por uma falta de adesão de cada uma das pessoas que está tocando o processo. Por mais que você consiga botar isso goela abaixo, e a gente sabe que o judiciário ele é muito mais hierarquizado do que outros poderes, né? Então, eu acho que isso é um problema. Bom, e aí, para eu entender isso melhor, eu também busquei uma outra referência, que foi o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2004, numa tentativa de tentar pensar o judiciário, bom, vários outros aspectos, e em 2009 passou por um processo de planejamento para organizar diretrizes no Brasil para se implementar a forma de funcionamento de varas e cartórios penais, criminais no Brasil. Então você vê, é super específico o que o CNJ fez em 2009 e 2010, da mesma forma que está dialogando agora com essa especificidade da justiça aqui penal, criminal no Rio de Janeiro. Lá atrás, quem assina o documento, me surpreendeu muito, é o senhor ministro Gilmar Mendes, que era então presidente do CNJ, e eu fui lendo o documento. Ele é um plano muito interessante porque ele pensou a justiça criminal sobre vários aspectos, eu vou mencionar aqui rapidamente, mas ele começa na sua introdução com o seguinte, eu queria ler para vocês porque é fundamental, porque eu acho que norteia o que é o documento, tá? Estou dizendo que ele não é passível de crítica, mas olha como é interessante. A Constituição de 88 definiu um novo perfil do Estado brasileiro, qual seja o Estado democrático de direito constitucional, cujos fundamentos e objetivos estão plasmados no primeiro artigo e no segundo. O Judiciário, na qualidade de um dos seus poderes do Estado, tem como objetivo fundamental não apenas a resolução dos problemas jurídicos que são levados ao seu conhecimento, atenção, como também e primordialmente pautar a sua ação para participar da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Aí vem. No modelo de Estado democrático constitucional, o judiciário deve ser participativo e construtivo, e mesmo preventivo, de modo que deve abandonar a neutralidade, para atuar socialmente como agente político, privilegiando, em detrimento do formalismo que o caracteriza desde o modelo anterior, os mecanismos de simplificação do processo e se apresentar como ferramenta indispensável
a utilização do sistema eletrônico e a técnica de gestão do serviço jurisdicional, com organização e qualificação do serviço funcional por meio de rotinas e orientações modernas, tendo como princípio vetor a concentração dos atos. Veja que nesse trecho não há uma dissociação entre a ideia de você fazer algo mais democrático com a ideia de você pensar a automação e o processo eletrônico. O processo eletrônico é bem bom para todo mundo, eu não estou aqui discutindo. Da mesma forma que no serviço, no setor privado, quando a gente vai discutir automação, que desemprega todo dia, a literatura, mesmo sob a ótica do trabalhador, entende que ganhos de produtividade podem ser bons. Aí, abrindo um parêntese, tem dois autores chamados Baixo Postman e Reginaldo Moraes que começam o seu texto dizendo exatamente isso. Tem duas visões sobre o processo de automação que a gente pode olhar, uma otimista e uma pessimista. A otimista diria exatamente isso. A automação vai liberar tempo de trabalho para que as pessoas possam ter mais tempo para o lazer, para a sua vida social, etc, etc. E na prática a gente lida com a pessimista, que é esse processo de automação desempregando, precarizando e excluindo uma parte muito grande de trabalhadores. Né? Então, ninguém está falando em bater nisso, mas me chamou a atenção que esse trecho do CNJ traz exatamente a importância do judiciário como um espaço de democratização e promoção da cidadania via justiça, a garantia, né, independente de discriminação, e o processo democrático de debate. Se isso acontece, gente, é outra coisa, mas é muito forte que esteja num documento dessa natureza. Agora vamos olhar o documento de 2017 do Poder Judiciário do Estado do Rio. A premissa que ele começa aqui. A gestão do setor público passou a caracterizar-se por uma despolitização da administração, aliada à ênfase do conceito de eficiência governamental. Os novos caminhos do modelo gerencial passaram a ser norteados por conceitos e práticas há muito aplicadas nas empresas privadas. Flexibilidade de gestão, foco na qualidade dos serviços e prioridade às demandas do consumidor. Ou seja, se um documento menciona a importância da politização do judiciário para que ele se apresente como um mecanismo institucional de promoção da justiça e cidadania, esse documento parte de uma premissa contrária. Eu achei curioso, porque eu não sei em que medida o CNJ tem poder regulamentador, mas é até curioso que haja essa diferença, né? Como consumidor. Essa ideia da política pública, né? É por isso que a produtividade também está colocada e está sendo emprestada. Né? E aí, pessoal, para terminar, eu sei que eu estou trazendo um monte de coisa aqui conceitual, mas eu queria levantar os pontos que o CNJ indicou no seu plano de gestão para pensar a organização do processo das varas e cartórios criminais. E como ela é muito diferente, como ela se afasta mais ainda desse documento aqui no Estado do Rio. Eles determinam como forma de garantir a celeridade da prestação jurisdicional a melhoria na gestão dos procedimentos criminais. Viu como dialoga com a pesquisa do Espírito Santo? Gestão. Procedimento em várias de execução penal claras, para que os servidores conheçam todo o processo, para tornar mais bem informado. Define, atenção, uma estrutura mínima necessária que as varas criminais e de execução penal tenham que ter para garantir essa efetividade. E ela é medida no número máximo de processos por vara, que é o contrário do que está nessa proposta, que na verdade vai gerar acúmulo e sobretrabalho. Uma gestão por competência de cada vara, aquilo também que a pesquisa discute, você ter a definição e o escopo daquele entendimento muito bem delimitado, e a infraestrutura material de cada vara. Bom, aí eu não entrei em detalhe, mas material, você precisa ter número de servidores, você precisa ter número de equipamentos, você precisa ter espaço físico adequado, etc, etc. Então vai muito mais no sentido da expansão da oferta do serviço, da prestação jurisdicional, do ponto de vista adequado, do que de um enxugamento, de uma restrição, etc, etc. Uma outra coisa, a gestão adequada de tecnologia da informação também, né, coloca foco nessa importância de ter o processo informatizado e propõe alterações legislativas que mudem a estrutura do Estado para garantir que essa oferta de serviço seja feita de forma adequada. Então, de novo, a gente tem uma referência no documento do CNJ que traz todo esse debate. A gente tem, pelo visto, essa pesquisa que eu achei muito interessante, mas devemos ter outras, que tenta pensar assim. Esse documento, ele volta muitos anos atrás no debate sobre o próprio Estado brasileiro. Né?
Então, eu acho que tem alguns pontos aí, né, como eu falei para vocês, a minha ideia era levantar um debate para que vocês pudessem dizer, Jéssica, acho que não é por aí, talvez não seja bem assim e tal, eu não conheço, mas acho que é importante a gente olhar para esses aspectos formais do processo judicial. Essa pesquisa lá da UFES é a institucionalização de estruturas do processo de TI? Ah, eu tenho que olhar aqui no celular. Eu te passo, posso passar depois o link para Passa o vocês. nome pra gente, porque aqui eu encontrei aqui a do Alamir, um colega lá da TI. Para terminar, eu acho que olhando para esse processo como um todo, né, e tentando trazer para o momento político que a gente está vivendo, de certa forma, com certeza ele não é ocasional, não é localizado, né? Tem tudo a ver com o debate que está aí, que é uma visão liberal sobre o Estado, essa coisa do desmonte. E aí tem um trechinho que eu trouxe aqui de um autor, na verdade é uma autora, uma colega nossa do jazz que estudou a precarização do serviço público, que eu achei muito interessante. Bem curtinho, vou ler para você. É preciso ressaltar que a especificidade do processo de precarização do trabalho no setor público estatal influencia na forma da análise. Devemos tomar esse processo de forma abrangente. É preciso analisar os aspectos jurídico-formais das mudanças na forma de contratação, sem desconsiderar os aspectos de intensificação do trabalho, a flexibilização e a estagnação dos salários, a estagnação de direitos sociais e o aumento da produtividade dos níveis de exigência institucionais, no caso do setor público. Evidencia-se que as análises dessas mudanças na materialidade e subjetividade dos trabalhadores não podem ser feitas desconsiderando que tal quadro se insere um movimento econômico, político e ideológico mais amplo, que é o propósito, às vezes sem alternativa de escolha e por isso imposto às unidades do setor público. Então é isso não é à toa, isso não é casual, isso está ligado a um projeto ideológico, e acho que a fala do Reginaldo já deixou muito bem explicitado que projeto é esse, e eu acho que esse processo que a gente está vendo se insere nisso, né? Mas era isso, pessoal.